Dica rápida: quem investe no exterior pela remessa online, escolhe a corretora e paga via Pix, com apenas IOF 1,1%. Acesse o site ou baixe o app da remessa. Olá, hoje é sexta-feira, 5 de junho, e você está ouvindo a Estratégia do Dia da Bloomberg Linha. Antes de entrar nos temas do dia, as manchetes que estão movendo o mercado. A Raizen vendeu ativos na Argentina para a Mercúria e a Integra Capital por 1,4 bilhão de dólares, que é basicamente o preço de um bom arrependimento em dólar. Um estudo concluiu que a IA economiza tempo nas empresas, mas ninguém consegue medir exatamente o quanto isso aumenta a produtividade. E o Goldman Sachs disse que a bolsa mais lucrativa do mundo em 2026 ainda tem potencial de subir 35%. Se você estava pensando na bolsa brasileira, sinto dizer que estava errado. É a Bolsa da Coreia do Sul, que acumula ganho de quase 100% esse ano. E agora as principais histórias do dia. Americanos que chegaram ao limite da bomba de gasolina e estão trocando suas picapes por elétricos usados. E o Brasil quer comprar mais 20 caças Gripen da Suécia Saab, mesmo com bilhões bloqueados no orçamento da defesa. Bom, antes de começar o episódio, não se esqueça de seguir a gente aqui caso ainda não siga e bora lá pro episódio. O americano Eric Flickner estava abastecendo sua picape Ram 1500 num posto perto de Seattle quando a bomba parou sozinha. O combustível custava $7,39 o galão. O total marcado, exatamente $200. O problema, o tanque ainda não estava cheio. Completar o abastecimento exigiria quase $50 a mais, mas o banco só pré-autoriza até $200 numa bomba. Eric teve que ir ao caixa terminar o serviço. Quando voltou ao carro, pensou em voz alta: que diabos é isso? Isso foi o que ele contou à Bloomberg News. Algumas semanas depois, ele tinha uma picape elétrica Ford F-150 Lightning usada na garagem. Essa cena, um americano chegando ao limite na bomba e tomando uma decisão que antes parecia improvável, está se repetindo pelo país. E o resultado está aparecendo nos números. As vendas de elétricos usados nos Estados Unidos subiram 17% nos primeiros 4 meses de 2026, de acordo com a empresa de pesquisas Cox Automotive. Isso num cenário em que as vendas de elétricos novos caíram quase 27% e as entregas gerais de veículos novos recuaram 7%. O mercado de 0 km está travado, o de usados está acelerando e o elétrico de segunda mão, que nunca emplacou como deveria nas concessionárias, está concentrando o seu público no pátio de seminovos. A lógica é simples e os números ajudam a entender. Perto de 40% dos elétricos usados disponíveis nos Estados Unidos hoje custam menos de $25 mil, cerca da metade do preço médio de um carro 0 km no país. O preço médio de um elétrico seminovo fica em torno de $35 mil, apenas $1.000 a mais que um equivalente à gasolina. Num financiamento de 6 anos, essa diferença se traduz em cerca de $20 a mais por mês na prestação. Para muita gente, isso é menos do que gastam em combustível numa semana. A conta fecha e quando a conta fecha, o comportamento muda. O que tornou isso possível é uma combinação de fatores que, ironicamente, nasceu dos problemas do setor. As montadoras superestimaram a demanda por elétricos novos e tiveram dificuldade para vender a preços cheios. A Ford chegou a registrar 19,5 bilhões de dólares em baixas contábeis sobre ativos elétricos e cancelou a próxima versão elétrica da F-150. Mas esses carros que não foram vendidos ao preço que as montadoras queriam acabaram sendo muito alugados. Uma brecha na legislação americana fez o leasing de elétricos disparar para mais de 75% de todas as transações, comparado com cerca de 20% nos modelos a gasolina. Agora esses contratos estão vencendo. Cerca de 1,2 milhão de elétricos devem encerrar contratos de leasing e entrar no mercado de usados nos próximos 18 meses. É uma enxurrada de carros relativamente novos, com baixa quilometragem e muitas vezes ainda na garantia de fábrica. A garantia é um ponto importante. O medo de ficar preso com uma bateria cara e sem cobertura afastou muitos compradores em potencial. Mas as baterias dos elétricos costumam ter garantia de 8 a 10 anos ou 160 mil quilômetros.
Um carro que saiu de leasing com 2 ou 3 anos de uso ainda tem 6 ou 7 anos de cobertura restante. Para o comprador de seminovo, isso é um argumento difícil de ignorar. E a variedade mudou tudo. 3 anos atrás, o mercado de elétricos usados era dominado pela Tesla, de Elon Musk, com sua oferta limitada de modelos. Hoje, o pátio de seminovos elétricos oferece mais de 120 modelos diferentes, contra menos de 40 em 2022. Há picapes SUVs de 3 fileiras, crossovers de luxo e opções mais acessíveis de GM, Hyundai, Volkswagen, Rivian e Mercedes-Benz. É o tipo de seleção que transforma um nicho em mercado de massa. O que está acontecendo nos Estados Unidos é uma revolução ideológica. Não é o consumidor americano acordando para a crise climática de uma hora para outra. É algo bem mais prosaico. O custo de encher o tanque ficou alto demais e o elétrico usado ficou barato o suficiente. O ponto de cruzamento chegou. E quando esses dois números se encontram, o mercado se move. Com ou sem subsídio, com ou sem convicção ambiental, com ou sem Elon Musk na equação. E olha só, o Brasil quer comprar mais 20 caças de guerra. E o orçamento da defesa está com 4,39 bilhões de reais bloqueados. E mesmo assim, a negociação avança. Se isso soa como contradição, bem-vindo à geopolítica brasileira de 2026, onde a ambição e o contingenciamento vivem no mesmo apartamento e finge que não se conhece. O interesse em adquirir 20 novos caças Gripen E e F da fabricante sueca Saab foi formalizado nesta quinta-feira, numa declaração conjunta divulgada após o encontro em Estocolmo entre o ministro da Defesa do Brasil, José Múcio Monteiro Filho, e seu homólogo sueco, Paul Wilson. Se as negociações avançarem, o número de Gripen previstos para a Força Aérea Brasileira sobe de 36 para 56 aeronaves. É um salto de quase 56% na frota planejada, em pleno momento de aperto fiscal. Para entender o tamanho do programa, é preciso voltar um pouco. O contrato original foi assinado em outubro de 2014 e prevê 36 caças, 28 da versão monoposto Gripen E 8 da versão biposto Gripen F, avaliados em aproximadamente 39,3 bilhões de coroas suecas. As entregas começaram em 2020 e até agora 11 aeronaves foram entregues. Ou seja, o Brasil ainda está no meio do contrato original e já está discutindo ampliar o pedido. É como se você ainda estivesse pagando as parcelas do carro e já estivesse na concessionária olhando para um modelo maior. Mas o que torna esse programa diferente de uma compra militar comum é o que vem junto com os aviões. Desde o início, o acordo inclui um extenso pacote de transferência de tecnologia. Engenheiros da Embraer e de outras empresas brasileiras participaram diretamente do desenvolvimento do Gripen F. E o resultado disso está voando, literalmente. O presidente da Saab Brasil, Peter Dolan, confirmou à Bloomberg Linha que componentes produzidos no país já abastecem a linha global de produção do Gripen, independentemente de quem seja o cliente final. A fuselagem traseira, a dianteira, os freios aerodinâmicos e o cone de cauda que vão para qualquer Gripen no mundo podem ter sido fabricados no Brasil. Isso é diferente de comprar tecnologia. Isso é fazer parte da cadeia de produção dela. Na terça-feira, a Saab e a FAB assinaram um memorando de entendimento para estudar a criação de um centro de inovação e pesquisa no Brasil. O centro seria dedicado ao desenvolvimento de novos sistemas para a operação, manutenção e modernização dos Gripen. O ministro Múcio acrescentou que o espaço também vai explorar aplicações de inteligência artificial no setor de defesa. É o tipo de iniciativa que, no papel, parece futurista e que, na prática, significa que o Brasil quer ser mais do que um cliente da Saab, quer ser um parceiro de desenvolvimento. O CEO da Saab, quando questionado pela Bloomberg Linha sobre a importância do Brasil para a empresa, foi direto. O Brasil é o país prioritário da Saab na América Latina e os planos vão além do Gripen. A empresa também produz radares, sistemas de mísseis, soluções subaquáticas e tecnologias de guerra eletrônica. E onde há estrutura instalada e parceria industrial consolidada, há argumentos para novos contratos. A operação brasileira já deve participar da produção relacionada ao contrato colombiano e pode atender outros mercados internacionais. A Tailândia também comprou o Gripen. O Brasil pode acabar fabricando peças para os caças tailandeses.
Geopoliticamente, é uma posição relevante para um país que historicamente ficou de fora de algumas das cadeias globais de aeronaves militares de alta performance. E o contexto internacional também influencia. Na semana passada, a Suécia e a Ucrânia avançaram nas negociações para que Kiev adquira até 20 Gripen E/F. A Suécia cogita doar até 16 unidades da versão mais antiga se o negócio se concretizar. O Gripen está em alta, a demanda internacional está crescendo. E o Brasil, que apostou nesse avião há mais de 10 anos, se vê numa posição melhor do que imaginava quando assinou o contrato original. O Brasil quer comprar mais 20 caças. A Suécia quer vender. E no meio disso, engenheiros brasileiros estão construindo peças que vão para caças de outros países. Um centro de pesquisa com IA está sendo desenhado e a Saab já fala em usar o Brasil como base de exportação para a América Latina. Tudo isso enquanto o orçamento da defesa está praticamente bloqueado. O que fica é a imagem de um Gripen F decolando com fuselagem feita no Brasil. Seja lá o que aconteça com o orçamento, isso já é difícil de desmontar. Bom, pessoal, esses foram os temas do dia. De um lado, americanos que chegaram ao limite na bomba de gasolina e descobriram que o elétrico usado finalmente cabe no bolso. Do outro, o Brasil que quer ampliar suas frotas de caças enquanto segura bilhões no contingenciamento. Os dois casos têm uma lógica parecida. Quando o custo do que você sempre fez fica alto demais, você começa a olhar para o que antes parecia fora do alcance. O elétrico usado era caro demais. O Gripen era tecnologia de outro país. Hoje, um está no pátio da concessionária por $25 mil e o outro tem fuselagem feita no Brasil. O mundo muda quando a conta fecha. Deixe nos comentários o que você achou dos assuntos de hoje. Eu sou a Daiane Pinotti e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!